Eu estava começando a preencher sozinho, só que eu vi que tinha algumas coisas ali que eu não saberia como responder da melhor forma. Da forma que eu coloquei, estava legal, mas eu acho que poderia melhorar, digamos assim, sabe? Então eu pensei, quem melhor do que alguém que trabalha direto com isso, tem contato com essas coisas e sabe o que está fazendo, né? O mais preocupante para mim era que eu já tinha tido um problema num visto meu anterior, né? Fiz uma solicitação de visto de turista em 2018 e o visto ele foi emitido, só que alguns dias depois ele foi cancelado. Não podia arriscar fazer algo de qualquer forma e ter mais uma negativa, sabe? Então eu pensei, poxa, eu tenho que fazer dessa vez, eu tenho que fazer tudo certo, tudo da forma correta, com o melhor acompanhamento possível. Foi um divisor de águas ali nessa minha aplicação, porque a minha Visa Manager, cara, ela me ajudou muito, assim. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje a gente tem uma entrevista inédita aqui no canal. Hoje eu tô com o Johnny, um cliente da Move que foi aprovado no visto H2A, que é uma categoria de visto para trabalho temporário agrícola nos Estados Unidos. E essa história ela é muito especial porque o Johnny ele não veio originalmente da área agrícola, ele precisou correr atrás de experiência, buscou uma oportunidade com um empregador americano, enfrentou um histórico sensível com visto anterior cancelado e você vai ver tudo isso ao longo dessa entrevista. E tem um detalhe importante, quando essa entrevista ela foi gravada, o Johnny ainda estava no Brasil, em Florianópolis, mas agora, no lançamento desse vídeo, ele já está trabalhando legalmente nos Estados Unidos há alguns meses. E essa entrevista chega em um momento muito importante porque a Move acabou de lançar a Jornada H2, uma mentoria criada para brasileiros que querem se preparar para buscar oportunidades de trabalho temporário legal nos Estados Unidos, seja pelo H2A para trabalhos agrícolas ou pelo H2B para trabalhos temporários não agrícolas, como hotelaria, turismo, resorts, restaurantes, construção, paisagismo e outras áreas. A Move não vende vagas, não garante contratação e não promete aprovação de visto. Nosso trabalho é preparar você para esse caminho com mais estratégia, posicionamento profissional, organização documental, preparação consular e acompanhamento em cada etapa. Então, se você quer entender como funciona esse caminho na prática, assiste essa entrevista até o final, porque a história do Johnny mostra pontos muito importantes sobre busca de vaga, cuidado com golpes, preparação para entrevista e a importância de não chegar despreparado no consulado. Se você quiser que a gente chame o Johnny de novo para contar como é que está sendo essa experiência trabalhando nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo que a gente chama ele. Bora lá! Antes de qualquer coisa, Johnny, valeu demais por topar compartilhar um pouquinho da tua história aqui com a gente. E para começar, se apresenta para quem está assistindo, de onde você é, o que você faz no Brasil e como que surgiu essa oportunidade de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. E aí, Caio, então, eu que agradeço a Move, né, pelo suporte. Meu nome é Johnny, eu sou de Florianópolis, eu tenho 33 anos e eu conheci o H2A ano passado. Comecei a buscar vagas e quando eu encontrei uma, eu decidi escolher a Move para me ajudar nessa aplicação. Legal. E assim, você não vinha originalmente da área agrícola, né? Conta um pouco da tua trajetória profissional antes dessa oportunidade surgir. Na verdade, eu sou formado em Educação Física, que não tem nada a ver com a área agrícola, e em Marketing também. E depois eu estava trabalhando numa empresa aqui que na verdade ela era até de fora, os donos eram brasileiros, só que no final de 2024 eu acabei saindo dessa empresa, procurei outras coisas aqui pelo Brasil, mas nada que chegasse próximo do que eu já ganhava, e aí eu optei por procurar alguma coisa fora, algum trabalho temporário ou algo do tipo, e foi onde eu descobri o H2A e eu vi que valia a pena e fui melhorando meu perfil, né? Eu já falo inglês. Então eu comecei a correr atrás de experiência, entrei em contatos com fazendeiros, ligando para lá, né? E aí eu vi que era possível, só que eu precisava da experiência. Então eu fui atrás da experiência e consegui, e estamos aí agora indo para os Estados Unidos. E Johnny, em que momento que surgiu essa ideia de buscar uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos? Então, Caio, o que aconteceu foi como eu falei ali, né? Eu estava buscando vagas aqui no Brasil, eu vi que estava muito fraco o mercado para o que eu já estava ganhando, né? E eu decidi que eu queria algo a mais e eu vi que era possível conseguir salários lá nos Estados Unidos ganhando algo em torno de 4, 5, 6 mil dólares por mês, às vezes até mais, dependendo da tua experiência, né? Que, poxa, é um salário aqui no Brasil muito bom, né? Então, é o melhor dos dois mundos, né? Tu pode viver aqui no Brasil e pode ganhar em dólar, trabalha um tempinho lá, depois volta pra cá. Então, acho que isso foi o que chamou muito a minha atenção, né?
E aí, como eu já tinha o inglês, então juntou a fome com a vontade de comer ali, né? E foi o que eu fiz, assim. Corri atrás de preparar o meu perfil para ir atrás das vagas. Legal. E como que você encontrou essa vaga especificamente? Então, mas o que ajudou mais foi o site do governo, o Seasonal Jobs, que é onde eles postam as vagas, né? Então eu sempre ficava lá vendo os contatos dos fazendeiros, eu adicionei crédito num número meu daqui, né? E eu ficava ligando para eles lá, então conversava e tal. E muitos deles falavam, cara, tu tem um inglês muito bom, eu gostaria de te contratar, só que a tua experiência é nada, né? Zero em fazendas e tal, então eu não posso te contratar sem experiência. E aí foi onde um dos contatos que eu me chamou para ir para uma fazenda dele lá, e aí eu fiquei um mês lá, tirei... né, peguei bastante experiência, assim, não, obviamente, né, não o tanto necessário, mas com o nível de inglês, alguns fazendeiros já acharam que estava ok, assim, para me contratar, e tiveram até, eu acho que uns 2 ou 3, assim, que estavam interessados em mim, só que um foi mais rápido ali com a documentação, e aí eu acabei optando por ele. A tua vaga hoje é para trabalhar com o que especificamente? Existem 2 tipos, né, que eu vejo, geralmente, de fazendeiros lá nos Estados Unidos, ou trabalhos lá em fazenda nos Estados Unidos. Geralmente um fazendeiro, ele tem uma fazenda dele, ele quer pessoas que trabalhem lá, e outros são empresas terceirizadas que trabalham para fazendas. Então eles pegam, contratam funcionários e vão nessas fazendas e fazem os trabalhos, né? Então eu fui contratado por uma dessas terceirizadas. Só para ter noção, assim, essa empresa que eu estou indo, eles contratam uma média de 675 funcionários por temporada, por ano no caso, né? Para ir para lá, e se eu não me engano 620, 640, eu acho que são através do H2A. Então assim, muita gente vindo de fora, né, para lá, assim. E assim, depois que você encontrou essa oportunidade, como é que foi o processo para se candidatar especificamente para essa vaga? Então, como eu falei ali também, eu pegava o número deles e às vezes chamava no WhatsApp, eu mandava mensagem pelo iMessage ou ligava, e aí alguns respondiam no WhatsApp e eu tinha o contato deles ali salvo. Então o que eu fiz? Quando eu fui para esse lugar, que era o rapaz que me levou lá na fazenda dele para pegar a experiência, né, que era no Mato Grosso, eu fui para lá, eu tirei fotos, gravei vídeos, falando inglês, me apresentando, fiz um currículo, todo num padrão ali que a gente já tinha, né? E eu comecei a mandar para todos os contatos que eu tinha salvo ali. Então, todos os contatos eu mandei, só que achando que não ia dar em nada, assim, cara. E eu acho que uns 2 ou 3 dias depois, a moça do RH chegou e me mandou uma mensagem assim: você foi selecionado para ser contratado. Ela não quis nem me entrevistar, assim, sabe? Ela só chegou e falou: você foi selecionado para ser contratado. Porque eu acho que ela viu meu vídeo falando inglês, viu meu currículo, gostou ali, mesmo eu tendo um mês só de experiência, né? E ela chegou e eu falei que aceitava, ela começou a me mandar a documentação por e-mail e tudo mais ali, e aí a gente foi dando continuidade com o processo. Você fez como se fosse um vídeo, você montou ali um vídeo de apresentação e começou a mandar junto com o teu currículo para essas vagas, para esses contatos que você já tinha. Você já tinha feito alguma coisa assim antes? Não, cara, nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso e assim, foi algo que eu mesmo pensei ali, né, na hora. Eu tava buscando as vagas e abordando eles de forma individual. Então era muito trabalhoso, digamos assim, né? Toda hora ficar ali e tal. Então o que eu fiz? Eu fiz um texto padrão, até com a ajuda do chat GPT mesmo, fiz um textinho ali com algumas informações minhas. Coloquei um currículo e um vídeo, que eu fiz o upload no YouTube, né? E fui mandando para eles, copiando e colando para vários deles, assim, sabe? Porque tinha vezes que a gente tava lá na fazenda, mas chovia, por exemplo, e a gente não podia sair. Então, o que eu ia fazer? Eu ficava indo atrás das vagas, mandando currículo e tal. E num dia desses que aconteceu isso, foi onde eu mandei o currículo e alguns dias depois aí fui contratado. Que demais. E teve algum tipo de entrevista com o empregador depois que eles selecionaram você, ou foi tudo feito por e-mail? Como é que foi? Não, foi tudo feito por e-mail. O RH da empresa é até algo que eu tinha comentado, assim, né? Eles são muito diretos, os americanos, assim, eles são muito diretos. Então, eles só pegaram e mandaram: você tem interesse? Se tiver interesse, me manda a foto do seu passaporte. Aí eu fiquei, poxa, será que é uma empresa, né, verídica e tal? Aí fui pesquisar sobre eles, vi que era real. E assim, Johnny, para quem está assistindo entender um pouquinho melhor, qual que vai ser exatamente a tua função lá nos Estados Unidos? Você já sabe como é que vai ser esse trabalho no dia a dia? Então, a princípio é para eu trabalhar como operador de máquinas agrícolas. Tem 2 tipos de trabalhos que eles fazem lá nessa fazenda que eu sei, né? Que um vai ser para colher, né? Então teria uma máquina, uma colheitadeira, e o cara vai operando ali.
ou a outra vai ser com tratores. Então, são esses dois tipos de trabalhos que eu posso estar fazendo lá, né? Eles também têm operadores, têm motoristas de caminhão. Só que eu ainda não sei dirigir caminhão, então a princípio eu não vou nem chegar perto. E assim, uma coisa que você comentou é que inicialmente, quando você começou a se candidatar para essas vagas, quando você começou a conversar sobre a possibilidade de aplicar para essas vagas, você já foi informado de que, olha, teu inglês ele é muito bom, mas você ainda não tem a experiência necessária. Como que você se preparou para isso propriamente, né? Você teve essa oportunidade de trabalhar ali, né, na fazenda, mas como que você se preparou principalmente para criar esse conteúdo, digamos assim, em inglês, para começar a enviar? Foi tranquilo? Você já tinha uma comunicação boa em inglês? Como é que era o teu inglês nesse momento? Então, assim, eu até brinco, né, que o que acontece? Eu e mais alguns amigos, a gente se reuniu e a gente viu que estava meio devagar, assim, as coisas, até por causa na época lá, eu acho que foi novembro, dezembro, teve um shutdown lá nos Estados Unidos, então aquilo ali atrapalhou bastante, e aí o que a gente fez? A gente ia pra lá e ver se descola alguma coisa, né, pra gente. Eu fui entrando em contato, só que assim, sempre que eu ligava, geralmente eu era uma chamada automática, eu caía e tal. E teve uma das ligações que eu fiz que atenderam. E aí eu falei, tá, eu nunca cheguei nessa parte agora. E aí foi onde meu inglês foi colocado à prova, assim, sabe? Eu estudo inglês desde novo, desde pelo menos acho que uns 10, 12 anos, assim. Eu sempre gostei da cultura americana e eu só escuto música em inglês, filmes eu assisto em inglês, tudo assim, sabe? Então eu já tinha um bom conhecimento. Eu não fui estudando, fazendo cursinhos, essas coisas. Eu fui aprendendo autodidata, né? Então, quando chegou na hora do vamos ver ali, foi onde eu fui colocando o inglês para fora. E aí eu vi que dava de comunicar e aí eu perdi aquele medo, sabe? Então eu fui ligando para outros empregadores e conversando com eles e aí vendo que era possível, foi onde eu decidi ir lá para o Mato Grosso, melhorar o meu perfil, que foi quando eu falei com esse rapaz. Aí ele tem 5 fazendas lá e ele me recebeu lá e, poxa, cara, pensa assim num cara que virei amigo, assim, sabe? Então, me recebeu lá super bem, me levou nas fazendas dele lá, me deixou operar uns maquinários, assim, super caros esses maquinários, né? Então, eu operei colheitadeiras, ele até me ensinou um pouco lá de dirigir caminhão, tratores, tudo, assim, cara, foi uma experiência incrível, assim. E aí, lá foi onde aquilo que tu perguntou, né? Eu fiz um vídeo, foi até interessante, que eu tava operando uma colheitadeira, aí ela tava com um probleminha em alguma coisa lá, ela acendeu uma luzinha, daí eu tinha um operador, né, que era o que trabalhava com ela do meu lado, ele falou assim, não, cara, para aí que eu vou dar uma olhadinha. Aí quando ele parou, a gente tava no meio de uma lavoura, assim, de soja, né, de uma plantação de soja, com uma máquina daquela gigante, assim, de milhões de reais. Aí eu falei, cara, agora é a hora. Eu fui pro outro lado, assim, peguei o meu celular, liguei e comecei a falar inglês. Daí eu falei, oi, aqui é o Johnny e tal. Eu tô aqui no Mato Grosso aprendendo um pouco mais sobre maquinário agrícola, gostaria de trabalhar com vocês no futuro e tal. E aí gravei esse vídeo, gravei mais alguns vídeos dentro da máquina e tal e tudo mais, e outros vídeos eu juntei, fiz umas fotos também, coloquei no currículo e enviei, e vários empregadores assim responderam, mas eu acho que, como eu falei ali, uns 2 ou 3 que tiveram interesse realmente, né? E aí a gente foi conversando, mas esse último aí foi com quem eu fechei, né? Foi o que mandou a documentação mais rápida ali, foi com quem eu fechei. Né? E olha só que bacana. Então, assim, hoje você mora em qual estado? Hoje, atualmente, eu estou em Florianópolis, que é onde eu nasci e fui criado, mas eu estava morando um tempinho lá, um mês em Mato Grosso. Eu fiquei em Campo Verde, Diamantino, eu acho que era Alto Paraguai e Primavera do Leste. Eu fui em vários lugares lá, cara. Foi uma aventura e tanto. Caraca. Então, olha que da hora. Você teve essa oportunidade de ir para um outro estado para trabalhar, para se especializar, para entender como é que funcionava todo esse processo antes de aplicar para o visto. E assim, dessas pessoas que você conhecia, dessas pessoas que você estava em contato, mais alguma delas também conseguiu vagas, também aplicou? Tinha, eu acho que pelo menos umas 100 e poucas pessoas nesse grupo, e a gente acabou criando um grupo só de amigos que a gente acabou fazendo ali depois, né? E tem hoje quase 20 pessoas de lá, assim, e eu acho que, se não me engano, são 18, para ser exato. E dessas 18 pessoas, até onde eu sei, eu acho que 8 ou 9 já foram contratadas. Fiz a assessoria aqui, o acompanhamento com a Move, né? E eu indiquei pro pessoal lá. E, cara, é triste, assim, sabe? Porque a gente sabe como tá a situação no Brasil, realmente não tá fácil. E eu até indiquei para várias pessoas. E um amigo meu, ele falou, cara, eu não sei se eu faço e tal, que a grana tá curta. Eu falei, cara, mas se é o teu sonho, tu tem que investir, cara. Aí ele acabou não querendo fazer, eu dei um suporte ali para ele, né, no que eu podia e no que eu sabia.
E quando chegou lá na hora, ele tinha umas particularidades e acabou que o visto dele foi negado, entendeu? E aí eu até comentei com ele assim, cara, esse que é o problema, sabe? Quando tu é aconselhado por pessoas que sabem como funciona o processo, é algo diferente, né? Por isso que foi o que eu optei fazer com a Move. Eu pensei assim, eu tenho capacidade de fazer sozinho e é super tranquilo pra mim. Só que eu queria alguém profissional que sabia com o que estava lidando, com o que podia acontecer de errado, principalmente, e como driblar aquilo ali e sair preparado para a entrevista, sabe? Então foi por isso que eu acabei optando pela música. Como eu falei ali, o rapaz que me recebeu na fazenda dele me recebeu super bem, eu fiquei na casa dele hospedado lá. Então, cara, foi surreal tudo isso que eu vivi nos últimos meses, assim, sabe? Também poder ter esse acompanhamento com a Move, assim. Então, eu lembro que o primeiro contato eu ainda fiz com o Chris, cara. Eu fiz com o Chris pelo YouTube. Eu perguntei, ele tinha feito um vídeo ali, eu fui lá e comentei, Chris, vocês fazem solicitação do H2A também? Daí ele falou, se tiver o I-129 aprovado, fazemos sim e tal. E aí eu entrei em contato com vocês e estamos aí agora. Isso aqui é muito importante para quem está assistindo entender, tá? Porque quando a gente fala de oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, muita gente ainda fica na dúvida, né? Se isso é real, se é confiável ou se pode ser algum tipo de golpe, né? Então, antes de tudo, é importante deixar claro que existem várias categorias de visto de trabalho nos Estados Unidos. O caso que a gente está falando aqui é de uma categoria específica, né? Vistos de trabalho temporário, como o H2A e o H2B. Então, esses são vistos de não imigrante, ou seja, eles não são feitos para quem quer morar de forma definitiva nos Estados Unidos. Eles partem do princípio de que você vai trabalhar por um período determinado e depois retornar para o seu país de origem. No caso do H2A, né, que é o visto do Johnny, ele é voltado para trabalhos agrícolas. Então, geralmente, ligados à safra, colheita, operação de máquinas, atividades rurais em geral. Já o H2B ele é para trabalhos temporários não agrícolas, né? Então construção, hotelaria, limpeza, paisagismo, entre outros. Então, nos dois casos, o processo ele começa sempre pelo empregador americano, a empresa lá nos Estados Unidos que precisa comprovar para o governo que existe uma demanda real, né, por mão de obra e que não conseguiu preencher aquela vaga com trabalhadores locais. Só depois disso ela pode contratar estrangeiros de forma legal, com contrato, período definido e regras bem claras, ou seja, não é algo informal, tá? É um processo regulamentado pelo governo americano. Mas aqui entra um ponto mais importante. Nem toda oportunidade que aparece por aí é legítima, então alguns sinais ajudam a identificar isso. Primeiro, existe um empregador real, com nome, localização, histórico. Segundo, a proposta faz sentido, né? Não tem promessa fora da realidade. Terceiro, existe um contrato claro, né? Com função, salário, período de trabalho bem definidos. E quarto, não existe promessa de visto garantido ou empresa cobrando para te contratar, porque isso é ilegal e o visto sempre depende da decisão do consulado. Então, quando você junta esses fatores, você começa a ter mais segurança de que você está diante de uma oportunidade legítima. E aí entra um ponto fundamental, tá? Não basta ter uma boa oportunidade, você precisa saber transformar essa oportunidade em um processo bem estruturado para o consulado, porque é isso que vai determinar se a aprovação ela vai acontecer ou não. E uma dúvida que muita gente tem quando vê esse tipo de oportunidade, no seu caso, Johnny, existe a possibilidade de levar a família nesse tipo de visto? Como que isso funciona? Então, Caio, só complementando um pouco ali o que tu disse, o pessoal não cair em golpes, porque nesse período eu comecei a pesquisar em agosto do ano passado, né, 2025. E existiram algumas empresas que entraram em contato comigo, só que eram falsas. E a gente acabou descobrindo isso. Eles tinham pedido algumas informações, só que eles vinham pedindo dinheiro. Então foi exatamente aquilo que tu falou, assim, sabe? Empresas que vêm te prometendo visto ou pedindo algum valor em adiantado, alguma coisa assim, não caiam. E o melhor site para encontrar vagas é no Seasonal Jobs mesmo. Respondendo sobre poder levar a família, né, como tu havia perguntado agora, sim, é possível. Tem quem vai com o H2A, ele tem o visto H4, se eu não me engano, que pode levar a família, sim. No meu caso, eu tenho uma família grande, então é eu, minha esposa, e a gente tem 4 filhos, então eu acho que ficaria meio suspeito se eu fosse lá pedir o visto para mim, né, e ainda acabasse pedindo para minha família, para os meus filhos, para minha esposa e para os meus filhos, né. Então eu acho que a melhor coisa para mim agora é ir sozinho, tentar depois talvez mais um ano, né, um outro contrato sozinho de novo, e aí depois a gente tira um visto de turista para eles, algo do tipo, e aí depois sim pedir o H4. Né? Meu, legal demais, inclusive, você trazer isso, porque assim,
Contextualizando para quem está assistindo e talvez não esteja familiarizado com esse visto, no caso do visto H2A, que é esse visto de trabalho agrícola temporário, existe a possibilidade de levar a família, né, através do visto H4, que é destinado aos dependentes. E quem pode ser considerado dependente nesse caso? Cônjuge, ou seja, marido ou esposa legalmente casados e filhos solteiros com menos de 21 anos. Mas agora vem a parte prática, né, que muita gente não sabe. Apesar de existir essa possibilidade, isso não é tão comum de acontecer. E por quê? Porque o H2A ele é um visto sazonal com duração limitada, normalmente ligado a uma safra ou demanda específica da fazenda. Então, ele não é um visto pensado para uma mudança familiar completa, né, como acontece em outros tipos de visto. Além disso, quem vai como dependente, né, com H4, não tem autorização de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, pode acompanhar, mas não pode trabalhar legalmente. E aí entra uma análise estratégica. Dependendo do tempo de contrato, né, da rotina de trabalho e até da estrutura oferecida pela própria empresa, muitas vezes não faz sentido levar a família nesse primeiro momento. Por isso, não é só sobre pode ou não pode, é sobre entender se faz sentido dentro da realidade daquele plano. E esse tipo de decisão, né, quando bem orientada, evita a frustração e ajuda a manter o processo muito mais alinhado com o que o governo americano espera. E Johnny, assim, quando você decidiu aplicar para o visto, você buscou essa ajuda profissional e eu queria saber de você como é que foi chegar até a Move. Eu acompanho já o Chris e o Oliver há bastante tempo, né, o canal do YouTube deles, então eu já conhecia a Move através deles. Eles sempre me passaram bastante confiança, assim, então eu sempre pensei, né, se eu for aplicar um visto de novo para os Estados Unidos, eu vou contratar a Move. E quando eu ganhei ali, né, passei, digamos assim, na entrevista, fui contratado ali, eles mandaram toda a documentação, eu estava começando a preencher sozinho, só que eu vi que tinha algumas coisas ali que eu não saberia como responder da melhor forma. Eu achei que da forma que eu coloquei estava legal, mas eu acho que poderia melhorar, digamos assim, sabe? Então eu pensei, quem melhor do que alguém que trabalha direto com isso, tem contato com essas coisas e sabe o que está fazendo, né? Tanto que eu ainda entrei, só por curiosidade, fui no Google, digitei o nome da Move ali para encontrar um número de telefone para entrar em contato com vocês. E aí eu vi as avaliações do Google e, cara, tinha mais de 500 e poucas avaliações, todas 5 estrelas, assim. Então eu falei, cara, não tem como a empresa ser ruim com mais de 500 avaliações, todas 5 estrelas, sabe? Então foi aí que eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer isso. Olha só, então, você caiu ali nos vídeos do Oliver, do Chris, e assim, isso é clássico, tá? Porque tem muita gente que chega aqui e fala, pô, comecei vendo um vídeo, depois outro, quando eu vi já tava maratonando o canal inteiro, e assim, o mais curioso é que muita gente chega já com essa sensação, né, de que conhece o Chris, conhece o Oliver, conhece a Move, então isso é muito legal, cara. Pra entender, né, pra quem tá assistindo, o que mais te preocupava antes de você começar o processo? Então, o mais preocupante para mim era que eu já tinha tido um problema no visto meu anterior, né? Eu fiz uma solicitação de visto de turista em 2018 e o visto ele foi emitido, só que alguns dias depois ele foi cancelado. Eu acredito que foi por uma falsa acusação de um antigo empregador, dizendo que eu ficaria lá ilegal. E depois disso, eu pensei que o meu histórico ali com os Estados Unidos já estava queimado, digamos assim, sabe? Então eu não podia arriscar fazer algo de qualquer forma e ter mais uma negativa, sabe? Então eu pensei, poxa, eu tenho que fazer dessa vez, eu tenho que fazer tudo certo, tudo da forma correta, com o melhor acompanhamento possível, para que eu não erre, sabe? Então, e nem é às vezes o não errar, mas eu diminuir pelo menos a chance de erro, sabe? Então, porque muita gente, quando eu conversei sobre contratar a Move, algumas pessoas falaram, cara, não é garantido que tu vai ter o visto aprovado. Eu falei, não é garantido, mas pelo menos eu estou diminuindo a chance de erro, e isso para mim era muito importante. Então foi por isso que eu decidi contratar a Move. É legal você trazer isso, porque muita gente, quando tem algum histórico mais sensível, né, como foi o seu caso, né, de um visto cancelado, uma negativa ou qualquer situação que possa parecer negativa, né, tende a pensar em omitir, ajustar ou inventar alguma coisa para melhorar, entre aspas, né, o perfil. E esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer nesse processo. Então, aqui na Move a gente bate muito nessa tecla. A verdade sempre importa, independente do quão sensível ou desconfortável possa parecer a situação,
o consulado ele tem acesso a histórico, tem sistemas internos, tem formas de cruzar informações. Então, quando a pessoa ela tenta esconder ou distorcer alguma coisa, o risco não é só ter o visto negado, né? É de comprometer completamente o histórico dela dali para frente. Então, quando você traz a verdade, mesmo que seja um ponto mais delicado, você cria a possibilidade de explicar, contextualizar e mostrar a coerência. E no final do dia, é isso que o agente consular ele está analisando. Então, não é se o seu perfil ele é perfeito, é se a sua história ela faz sentido e se você está sendo consistente. Então, a verdade ela não é só uma questão ética, ela é estratégica dentro do processo. Agora, Johnny, eu queria saber de você sobre uma das etapas que eu particularmente acho que é uma das mais legais, uma das mais divertidas do processo, que é a preparação para a entrevista no consulado, né? Que seria a simulação. Durante a simulação, a gente sempre testa algumas abordagens, algumas perguntas diferentes que fogem do óbvio, né? E eu queria saber qual que foi a tua percepção, como é que foi esse momento da preparação para a entrevista consular. Cara, foi ótimo, assim, eu até digo que foi um divisor de águas ali nessa minha aplicação, porque a minha Visa Manager, cara, ela me ajudou muito, assim. Quando eu tava para ir para lá, eu pensava em falar ou fazer muitas coisas que eu não deveria. E ela me explicou tudo ali. E na hora da entrevista, ela citou exatamente como eu deveria responder, o que fazer, se aquilo ali fazia... Por exemplo, se eu dava uma resposta curta, ela falava, isso aqui tu pode melhorar, prolonga um pouco mais, não fica dando voltas, mas fala algo que vai ajudar no teu caso e tudo mais. Então, assim, foi realmente... Cara, perfeito, assim, sabe? Foi algo que diferenciou muito. Eu acredito que se eu não tivesse feito isso, é bem provável que o visto teria sido negado. Bem provável. Quando você chegou no dia da entrevista, como que você estava se sentindo? Estava mais tranquilo? Estava mais tenso? Como é que foi? Então, eu já fui preparado, porque a própria Visa Manager, ela já te fala isso, né? E a minha entrevista com ela, eu pedi para ser um dia antes já da entrevista no consulado, já para estar um pouquinho mais fresco assim na mente, né? Então, quando chegou lá na hora, aconteceu exatamente muitas coisas que ela falou, assim, que é um lugar onde é para te deixar um pouco mais estimulado ali, algo como se fosse te deixar mais tenso, assim, sabe? Mas aquilo ali eu fiquei bem tranquilo. Eu tava com um amigo meu lá também, então a gente acabou conversando um pouco, tentando se distrair, assim. Mas é um ambiente muito hostil, né? Porque tu vê pessoas tendo visto aceito, outras tendo visto negado, algumas saindo sorrindo, outras chorando. E às vezes tu fica pensando o que pode acontecer, mas eu sempre tentei manter a calma. E eu ficava pensando assim, cara, eu vim aqui simplesmente para buscar o meu visto, sabe? Eu não vim aqui para nada além disso. Então eu tava com a convicção, assim, muito alta, digamos, né? Sabendo que eu tava ali por um propósito e que eu já tinha me preparado para aquilo, então aquilo ali me deu uma confiança muito grande. E na hora da entrevista foi o que me ajudou a me sair melhor, assim. E o agente consular que atendeu você, ele estava mais tranquilo? Como é que era? Cara, a minha Visa Manager, ela até comentou comigo que às vezes existem dois tipos de agente consular, né? Um que fica mais com a cara fechada, que fica te olhando quando fala alguma coisa e como se não tivesse gostado, sabe? Só pra te deixar mais tenso. E o outro que às vezes ele é mais simpático, e só que daqui a pouco, quando tu baixa a guarda, ele vem e te dá aquele super punch ali, sabe? Então, foi o que aconteceu comigo. Ele foi simpático no começo, ele começou falando português, eu cumprimentei ele em inglês, e aí ele puxou toda a entrevista em inglês e a gente foi indo, conversando em inglês mesmo. E aí, daqui a pouco, ele viu que eu estava mais confortável e ele começou a trazer coisas do meu visto que foi cancelado lá, né? Mas, como eu falei, eu estava bem confortável já quanto a isso, porque eu já tinha sido preparado, né, para isso. E, graças a Deus, deu tudo certo. Que demais. Você diria que talvez esse momento em que ele trouxe a questão ali do teu visto que já havia sido cancelado, foi o momento mais difícil ali da entrevista para você? Tudo que ele estava perguntando foi o que eu tinha praticado já com a minha Visa Manager, né? E estava super tranquilo, assim, a entrevista. E quando ele trouxe aquilo, foi algo que eu não esperava, entende? Então, ali foi o momento mais tenso da entrevista, mas... como a própria Visa Manager já havia falado para mim, ela disse assim, cara, não fica nervoso, e se alguma coisa que tu falou não saiu conforme tu achava, não te perde por causa daquilo, assim, sabe? Continua, né? Não fica nervoso, não fica gaguejando, mostra que tu sabe o que tu tá falando,
mantenha calma. E foi exatamente o que aconteceu na minha cabeça, cara. Quando ele perguntou algo assim, eu me senti desestabilizado, eu comecei a pensar assim, não, eu vim aqui simplesmente para buscar o meu visto e eu não vou sair daqui com uma negativa. E aí fui conversando com ele, falando e, graças a Deus, como eu falei, aprovação e deu tudo certo. E nesse caso, você decidiu ali ir pro tudo ou nada com ele, né? Ele tava me perguntando algumas coisas dessa negativa minha e tal, e aí ele tava meio que suspeitando, assim, sabe? Porque não é comum, né? Tu ter um visto aprovado e logo em seguida cancelado. Então ele tava meio desconfiado, assim, com algumas coisas, e eu falei pra ele, cara, eu acho que foi um antigo empregador meu que tentou me prejudicar dessa outra vez e tal, então, né, eu jamais ficaria nos Estados Unidos de forma legal e tudo mais. E também, né, fui respondendo conforme eu já tinha planejado já com a Visa Manager, outras coisas. Só que é muito importante a gente deixar grifado, assim, que cada caso é um caso, né? Então, por isso que é bom ter o acompanhamento. Então, às vezes, o que eu posso estar falando aqui vai fazer sentido para o meu caso, mas não para a pessoa, entendeu? Então, é importante ela falar com o Visa Manager dela e saber qual que é a melhor estratégia para ela utilizar. Com certeza. E esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, né? Principalmente para quem está assistindo, porque muita gente acha que esse tudo ou nada, né, que eu mencionei, é sair falando qualquer coisa, né? Ou simplesmente se jogar na sorte, e não é isso. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte, você escolheu ser direto, transparente, sustentar a sua versão com segurança, e isso faz muita diferença, né? Porque quando o agente consular ele traz um ponto sensível, né, como o seu caso, que foi um visto anterior cancelado, ele não está esperando uma resposta perfeita, ele está avaliando como que você reage, se você se contradiz, se você tenta fugir, se você inventa algo na hora, né, ou se você mantém coerência e segurança no que você está falando. E muitas vezes é justamente nesse momento de pressão que a decisão começa a ser construída. Então, não é sobre tudo ou nada, né, no sentido de risco. É sobre assumir a verdade com clareza e sustentar isso com confiança. E isso só acontece quando existe preparação, porque quem não se prepara, quando chega nesse tipo de pergunta, trava, se perde ou acaba falando alguma coisa que gera ainda mais dúvida no agente consular. Agora, quando você já entende o seu histórico, sabe como se posicionar, até uma situação sensível pode ser bem conduzida, né, como foi o seu caso aqui. E aí, Johnny, no final da entrevista ele chegou a te dizer, né, que você estava qualificado, mas que o caso ali iria para processo administrativo. Como é que ficou o coração nesse momento? Como nem tudo na vida são flores, né? Ele chegou e falou para eu pagar a taxa de reciprocidade, e aí eu já fiquei super feliz pensando, caramba, deu certo, né? Porque geralmente quando paga essa taxa é porque o visto foi aprovado, né? E peguei o documento ali que ele me deu, fui num caixa do lado ali, paguei a taxa e voltei para ele. Quando eu voltei para ele, eu perguntei assim, tá, posso avisar a empresa que o visto foi aprovado? E aí ele chegou e falou, não, o seu visto ainda vai ficar em processo administrativo e você pode receber a resposta em até 30 dias. Aí, só que nessa hora ele me entregou essa cartinha, né, dizendo que estava em processo administrativo, e me entregou um documento também, dizendo que quais eram os meus direitos ao trabalhar nos Estados Unidos. Então eu fiquei meio assim, cara, eu acho que ele aprovou, mas ainda não sei, sabe? e aí, depois disso, como é que foi a espera até o status mudar ali para emitido, né? Sim. Então, eu fui para Brasília, né, para tirar. Então, assim, eu tava primeiramente no Mato Grosso, aí depois eu tive que voltar para casa em Florianópolis para pegar o meu passaporte, preparar tudo aqui e ir para Brasília. Aí fui para Brasília junto com esse meu amigo. A gente fez os dois a solicitação nesse mesmo dia. Quando ficou em processo administrativo, nós voltamos os dois para casa, assim, sem entender nada, e os dois ficaram em processo administrativo. E eu até brinquei com ele, assim, porque ainda bem que foi processo administrativo, né? Imagina se tivesse sido negado. E quando a gente chegou em casa pra cá, aí eu fiquei naquela expectativa, só que eu falei assim, não, cara, eles vão mandar e-mail, então eu não vou ficar ligado nisso. Eu coloquei minha cabeça em outras coisas que eu precisava fazer por aqui, não ficava pensando naquilo. E aí eu pedi o visto em 4 de março, e em 10 de março o meu amigo falou, o meu visto foi aprovado. Aí foi onde a ansiedade começou a bater, né? Daí eu fiquei curioso, ficava de vez em quando olhando e tal. E só que aí passou alguns dias, no dia 16, numa segunda-feira, eu acordei de manhã para levar os meus filhos na escola e eu vi assim que era 7 horas assim. Aí eu tinha um aplicativo ali, aquele Case Tracker, se não me engano, que eu tinha colocado lá. E fui olhar lá só por curiosidade e tava assim, issue. Tanto o meu quanto do rapaz lá, que era meu amigo, que eu tinha colocado os dois processos ali pra ficar de olho. E aí eu fui ver assim, tinha sido aprovado no dia 13. Eu fui saber 3 dias depois, porque eu nem tava olhando.
Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz, assim, daí entrei já em contato com a Visa Manager, com todo o pessoal, assim, falando que foi aprovado e tal, e fiquei muito feliz. Foi muito legal. Olha só, cara, que legal. E agora que o visto foi emitido, como é que tá a tua expectativa para essa experiência nos Estados Unidos? Então, o visto ele foi emitido lá no dia 18, se eu não me engano. Não, no dia 13 foi emitido, no dia 18 eles me mandaram, no dia 19 já chegou para mim, no dia 19 eu já tinha avisado a empresa, e aí eu já peguei, já comprei as passagens, né, com a autorização deles. Agora eu tô para ir em dia 8, agora de abril, e a expectativa tá muito grande, assim, cara. É uma mudança de vida, né, muito grande, assim. Como eu já falo inglês, eu acho que pra mim vai ser um pouco mais tranquilo, mas ainda assim o cara fica com aquele friozinho na barriga e tal. Mas é algo gostoso, assim, sabe? É algo legal. E esse teu amigo que foi aprovado também foi pro H2A? Isso mesmo. Ele foi pelo H2A também. E o inglês dele também estava já preparado ou nem tanto? Cara, então, isso vai ser algo controverso agora para incentivar o pessoal a nunca desistir, né? Eu falo que Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Então, assim, esse meu amigo, ele tava quase desistindo, assim, do processo, porque ele não tinha inglês, mas ele tinha muita experiência no agro. Então, assim, eu não tinha experiência no agro, pouca pelo menos, né? Conheci um mês ali, mas tinha inglês. Ele tinha muita experiência, mas não tinha inglês. Assim, o inglês dele é básico, sabe? Ele tava começando a fazer umas aulas e tal. E ele tava quase desistindo e eu sempre conversando com ele, assim, eu falava, cara, não desiste, vamos lá, continua tentando e tal. E ele ficou mandando vaga para tudo que era tipo de... mandando currículo, perdão, para tudo que era tipo de vaga. E até que apareceu um empregador falando para ele que estava disposto a contratar ele e que, se fosse preciso, eles conversavam pelo celular, por mensagem, assim, cara. Eu falei, caramba, que incrível. Meu, que demais. Então, olha só, né? Tem gente que acha que precisa praticamente ser fluente, né, para conseguir uma vaga nos Estados Unidos. Tem gente que acha que não precisa saber nada. Na prática, não é nem um extremo nem outro, né? O que o empregador ele quer é alguém que consiga se comunicar eventualmente, né, no dia a dia de trabalho, entender as instruções, responder, nem que seja de forma básica, né, conseguir se virar ali na rotina, dependendo da função. Muitas vagas praticamente não exigem ali um inglês avançado. O que faz a diferença mesmo é a clareza na comunicação, a segurança para se expressar dentro do que é necessário ali para a função. Isso conecta muito com o processo como um todo, né? Porque não é só sobre você conseguir a vaga, é também sobre você mostrar para o consulado que você tem condição de viver aquela experiência. Então, o inglês, nesse contexto, ele não é só sobre perfeição, né? É sobre funcionalidade, coerência, né, com o que você está propondo fazer lá. Então, é muito legal você trazer esse caso, né, porque é um pouco que o oposto de você. Você já tinha um inglês super avançado ali, você já estava muito mais familiarizado, né, inclusive você foi elogiado pelo teu inglês. Teu amigo já foi o oposto, né, ele não tinha ali o inglês, mas ele tinha uma experiência e também conseguiu a aprovação no visto, e agora vocês vão viver essa experiência. E é para a mesma empresa ou são empresas diferentes? Não, são empresas diferentes. Ele tá indo pra Montana. Mas, assim, eu já tive, como eu falei, né, desse grupo de amigos ali que a gente fez, teve outros, assim, teve um que era marceneiro, ele falava inglês e ele não tinha tanta, teve algum pouquinho, assim, de experiência em fazenda, mas muito pouco mesmo, quase uma semana, assim, vamos dizer. E um empregador aceitou contratar, tanto que ele já está nos Estados Unidos, já tá lá em Arkansas. Tem um outro que ele foi contratado e está indo também essa semana agora. Outro que está esperando o visto dele chegar. Então, assim, cara, vagas tem, né? São muitas vagas, só que tu tem que mandar muitos currículos. A maioria ali, eu conheci pessoas que chegaram a mandar 9 mil currículos, pra te ter uma noção, assim, sabe? Mas eu acho que o difícil em si talvez não seja nem conseguir a vaga. Eu acho que a preparação para a entrevista no consulado é algo que é muito importante, sabe? E por isso, mais uma vez, eu não vou deixar de frisar isso. Eu acho que a Move é muito importante nesse sentido, assim, sabe? Porque não adianta nada tu conseguir a vaga e não ter a aprovação. Com certeza, com certeza. E assim, cara, agradeço de verdade esse feedback, mas só pegando um gancho nesse trecho que você falou, né? Tem pessoas ali que mandaram mais de 9 mil currículos. No seu caso, você tem mais ou menos uma ideia de quantos currículos você chegou a enviar? Cara, assim, para te ser sincero, por e-mail eu não costumava enviar muitos currículos porque eram poucas as respostas que eu tinha. Eu preferia ligar. Eu sempre fui um cara assim que eu preferia ligar e falar com eles, que eu achava que era melhor, né?
Mas assim, já teve casos, assim, dias que eu cheguei a ligar para mais de 90 empresas, mandar mais de 100 mensagens no WhatsApp ou pelo iMessage, assim, sabe? Então, foram vários contatos que eu fiz. Mas assim, eu creio que não chegou a 500 contatos. Esse processo de você enviar currículos, de você entrar em contato, fazer essas ligações, durou mais ou menos quanto tempo, Johnny? Comecei em agosto, quando eu decidi que eu ia buscar, porque eu estava buscando vagas de H2B a princípio. Só que aí em dezembro eu troquei, assim, eu girei a chave e falei, não, o H2A eu acho que porque o H2A ele tem muitas vagas e o H2A tu trabalha com colheita, então colheita, plantio é algo que tem que ser em certas datas, assim, sabe? Então é algo que tu não tem como ficar enrolando muito, então tem mais vagas com mais frequência e tudo mais. E foi por isso que eu escolhi o H2A. Então eu acabei começando a aplicar ali em dezembro, janeiro para essas vagas, sabe? Uhum. Cara, que demais, que demais. E assim, pra gente fechar, que conselho você daria para alguém que está assistindo esse vídeo agora, tem vontade de trabalhar temporariamente nos Estados Unidos através do visto H2A, mas de repente tem medo por achar que o perfil não é perfeito, por achar que falta experiência ou até não tem o inglês perfeito? Qual conselho você daria para essas pessoas? Os que eu dou pro pessoal ali, que são os meus amigos, eu falo, cara, o quanto você quer isso, na verdade, né? Isso fica uma pergunta, o quanto você quer? Porque se você quer, cara, você vai correr atrás e vai fazer dar certo. Então, o primeiro, estude inglês acima de tudo, assim, estude inglês, muito mesmo, e busque se profissionalizar em alguma coisa, sabe? E o maior de tudo, não desista, porque esse meu amigo ali, ó, ele não tinha inglês, mas ele conseguiu, sabe? Ele foi atrás, ele não desistiu e pela insistência ele acabou conseguindo uma vaga que tinha alguém disposto ali a contratar ele. Perfeito, Johnny. Eu acho que essa frase ela resume muito bem tudo que a gente viu aqui. Quanto vale o seu sonho? Porque a história do Johnny ela mostra uma coisa muito importante. Não basta só querer trabalhar nos Estados Unidos e também não basta simplesmente encontrar uma vaga, mandar currículo e torcer para dar certo. No caso do H2A e do H2B, você precisa entender o caminho, precisa saber como se posicionar, como buscar oportunidades, como organizar o seu perfil, como lidar com empregadores americanos e principalmente como chegar preparado na etapa consular, porque como o próprio Johnny falou, de nada adianta conseguir uma oportunidade se você chega despreparado na entrevista e acaba perdendo a aprovação. E é por isso que a Moove criou a jornada H2. A Jornada H2 é uma mentoria para brasileiros que querem se preparar para buscar oportunidades de trabalho temporário legal nos Estados Unidos, seja pelo H2A para trabalhos agrícolas ou pelo H2B para trabalhos temporários não agrícolas, como hotelaria, turismo, restaurantes, resorts, construção, paisagismo, limpeza e outras áreas. E dentro da jornada, a Moove te ajuda a entender qual caminho faz mais sentido para o seu perfil, como se posicionar para esse mercado, como estruturar um currículo no padrão americano, como melhorar o seu LinkedIn, como preparar uma apresentação profissional e como se comunicar melhor com possíveis empregadores. Além disso, você conta com orientação estratégica, aulas de inglês com professora canadense, preparação para entrevistas com empregadores, organização documental, revisão da DS 160, preparação para o consulado, simulação de entrevista e acompanhamento com o Visa Manager. E tudo isso com a experiência da Moove, que já acompanhou milhares de brasileiros em processos de visto americano e desenvolveu uma inteligência própria baseada em dados internos, histórico de aprovações e experiência real com diferentes perfis. A Moove não vende vagas, não garante contratação e não promete aprovação de visto. O nosso trabalho é preparar você para esse caminho com clareza, estratégia e responsabilidade para que você não entre nesse processo no escuro. Então, se você quer entender se a jornada H2 faz sentido para o seu momento, clica no link da descrição, preenche o formulário e fala com o nosso time. E se você quer que a gente traga o Johnny de volta para contar como é que está sendo a experiência dele trabalhando nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo que a gente chama ele de novo. Johnny, obrigado demais por compartilhar a tua história com a gente. Eu tenho certeza que essa entrevista ela vai ajudar muita gente que hoje está buscando uma oportunidade, mas ainda não sabe por onde começar. E para você que assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e acompanha os próximos vídeos, porque a gente vai continuar trazendo conteúdo sobre vistos, planejamento e caminhos legais para viver experiências nos Estados Unidos.
E aqui na tela tá aparecendo a live que nós fizemos falando sobre a jornada H2. Se você ainda tem dúvidas sobre esse caminho, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Eu vou ficando por aqui e até mais.